todo mundo te olha de um jeito engajado, combativo. Mas quem foi a filha do exílio não tinha como ser diferente, né? Eu acho que sim, eu acho que isso é uma situação que marca qualquer pessoa, né? Porque tu tem a infância é para ser o território da liberdade, o espaço da liberdade. Tu estás em outro país, refugiada, porque tu não pode viver no teu país e exercer a democracia no teu país. Isso deve ter te afetado muito. Na verdade foi pior, porque eu não fui com meu pai. Ou seja, teu pai estava longe. Meu pai estava longe. Acho que isso O teu pai é como se fosse um criminoso. Era como se fosse um criminoso, foragido, né? Eu fiquei com a minha mãe ainda era estudante na época. Nós ficamos em Santa Maria, ela voltou a morar com os pais dela, né, com meus avós. E o pai que ficou longe. Então eu fiquei praticamente de nascida até os 2 anos, quase sem ter contato com meu pai, né? E sempre procurando o que é o certo ou errado. E depois, quando eu me tornei um pouquinho maior, que eu já compreendi as coisas, que eu aprendi essa história, né? Então, para mim, o mundo se dividia entre MDB e Arena, né? Que eram os que apoiavam a ditadura e os que eram contra a ditadura. Então, a política começou a fazer parte da minha vida desde muito cedo, né? Justamente por causa dessa história do exílio. Acredita que a Dilma representa as mulheres? Em certa medida, representa. Não, sim. Mas... Ela representa? Não. Ela te representa? Não. Ela não representa as mulheres. Tu acha que a Dilma não é a primeira mulher presidente? Não, ela é, e eu acho que é um avanço civilizatório grande que nós tenhamos uma mulher na presidência, tá? Mas não basta ser mulher, é preciso estar do lado certo e defender as pautas de interesse das mulheres. E a Dilma não fez isso. O governo dela não avançou. A Dilma não é machista. Não avançou nas pautas das mulheres. No momento em que ela, por exemplo, prometeu que iria garantir creches para todas as crianças e isso simplesmente não aconteceu no governo dela, ela não realizou uma das coisas mais importantes para garantir a independência e a autonomia das mulheres, que é segurança e qualidade no cuidado com seus filhos. A questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres, eu inclusive tenho um projeto de lei lá na Câmara para aumentar a fiscalização dessa desigualdade. A Dilma não deu a mínima atenção. Não teve nenhuma diferença entre a Dilma e os demais e os anteriores presidentes. Não teve nenhuma diferença. Na pauta das mulheres eu não vejo. Não vejo. Nós tivemos um avanço que foi a Lei Maria da Penha, mas foi ainda no governo do Lula. Sim. E não tivemos no governo da Dilma um avanço na implementação da Lei Maria da Penha, porque não adianta só prender o agressor, porque ele fica uns dias preso, depois ele é solto e vai voltar a atormentar aquela mulher. É preciso dar àquela mulher uma chance real de uma nova vida, de Senão sair daquele círculo né? de violência, senão não resolve. Todo mundo te chama, acho que tem uma certa visão que tu é radical. Que a esquerda é radical. Mas há um maior radicalismo do que o conservadorismo? É verdade. Há um maior radicalismo do que a corrupção? Tu quer tudo. É verdade. Há um maior radicalismo, por exemplo, nos fins religiosos homofóbicos, sabe, no racismo. Isso para mim é radicalismo. Combater isso não seria radicalismo. Por que a gente inverte e não entende? Pois é, no Brasil a palavra radical tem sempre essa conotação, né? Tu vai ver, por exemplo, na Europa, na Grécia, por exemplo, tem um partido que se chama Syriza, que eles se autodenominam esquerda radical. Porque lá a palavra radical é vista de uma outra forma, como alguém que quer ir à raiz do problema. Tá? Então, nesse sentido que a esquerda europeia dá para a palavra radical, eu me considero radical, porque eu não quero paliativos apenas, eu quero mudar as coisas pela raiz, transformar a realidade do Brasil, analisando os problemas, a raiz dos problemas, para de fato mudar e não apenas fazer de conta que se muda.